Aqui eu tenho os dois tecidos principais, o corpo da parte de fora e da parte do forro. Aqui eu quis aproveitar os meus retalhos, então eu fiz uma união dos meus tecidos. O tecido eu estruturei com a manta R1. Eu estou usando um nylon 70 plastificado. Pelo fato de ter essa camadinha plástica na parte de trás, ele é impermeável e ele também tem uma certa firmeza. Então eu cortei na mesma medida e eu já arredondei os cantos com um raio de 3 centímetros. Você pode fazer ao seu gosto. Para os bolsos eu vou utilizar o vinil translúcido, esse é o 0,20 e nós vamos precisar de 3 cortes, sendo 2 deles de 23 por 11. Aqui eu cortei meio centímetro maior, então está com 23,5, porque eu gosto de trabalhar com essa folguinha caso a costura do zíper fique um pouquinho desalinhada uma parte da outra. E um outro pedaço maior de 23,5 por 22. Novamente eu deixei esse meio centímetro a mais na largura. Eu vou precisar de 2 pedaços de zíper e aqui eu cortei maior do que a largura de 23 para que me facilite na colocação do cursor. Preciso de 2 cursores, esse é o zíper número 5 e vou precisar de viés. Aqui eu optei por fazer um viés com um sintético 0,8 fundo de malha. É um sintético do tipo curvin, que a gente consegue fazer o corte a fio. Então eu cortei aqui na largura de 2 centímetros para poder dobrar ao meio e abraçar o material que eu vou dar acabamento com esse viés. Esses 4 pedaços aqui são para dar acabamento no plástico. Então eu preciso ter pelo menos essa medida de 23 centímetros para cada pedaço de viés. E para o acabamento final da peça, eu também vou utilizar esse viés de sintético com a largura de 2 centímetros e nesse caso eu preciso de um comprimento maior para dar a volta em toda a peça. Aqui, se você for fazer esse viés de sintético, é importante que você corte o comprimento do seu viés no sentido da largura do material. Por quê? Porque a largura tem mais elasticidade do que a altura do material. Então é essa elasticidade que vai conferir ao nosso viés a curvatura necessária para dar um bom acabamento nessas partes arredondadas. Tanto aqui para os bolsos como para o acabamento final, você pode utilizar o viés da sua preferência. Nós vamos começar preparando o bolso. Então, nesse meu viés de sintético, como eu tenho 2 centímetros de largura, eu passei um traço bem no meio para eu saber onde eu vou fazer essa dobra e fazer a costura bem certinha. Como eu vou trabalhar com o viés no sintético e também com plástico, eu estou usando a linha de nylon 60, 100% poliamida. Aqui eu vou prestar atenção no lado direito e lado avesso do plástico. Eu quero deixar o lado liso para a parte interna. Então, essa parte mais áspera eu vou deixar como direito do plástico. Eu vou pegar então essa parte menor do plástico e vou colocar o meu viés em apenas um dos lados. Aqui eu vou dobrar ao meio, vou vincar e vou abraçar o plástico, ajustando bem direitinho. Vou passar essa costura na bordinha, prendendo esse viés no plástico. Aqui você tanto pode usar o calcador de teflon, como também pode usar o molha-dedo para o seu sintético deslizar. Desse jeitinho. Nessa outra parte menor, eu vou fazer a mesma coisa. Esses dois já estão prontos, então agora eu vou costurar o viés na parte maior do plástico. Aqui eu vou colocar o viés do lado da largura, que é o lado que eu deixei com 23,5. Então eu vou colocar o viés tanto nessa largura de baixo como nessa largura de cima. Pronto, já estamos com o acabamento dos dois lados do nosso plástico, então nós vamos colocar dessa forma, porque esse outro lado com o acabamento vai estar junto com o acabamento. E aqui da mesma maneira, acabamento com acabamento. E nós vamos colocar o zíper aqui no meio. Então, o que eu fizer desse lado, eu vou repetir desse lado. Aqui eu vou posicionar o meu plástico com o viés sobre o zíper. E vou deixar folga no zíper dos dois lados. Vou deixar uma distância segura da cremalheira para o cursor não agarrar. E vou prender esse viés ao zíper. Aqui eu vou usar o calcador estreito com furo central, que é para zíper.
desta forma. Então agora eu vou costurar esse outro lado do zíper neste plástico maior e eu vou tentar alinhar borda com borda do plástico. Exatamente por conta desse alinhamento, que às vezes a gente pode costurar um pouquinho desalinhado, é que eu cortei essa largura com sobra, meio centímetro a mais. Esse lado está pronto, então aqui eu vou costurar o zíper da mesma maneira. Com os dois zíperes costurados, eu vou colocar o cursor. Aqui, por opção minha, eu vou colocar o cursor fechando um para cada lado, para que quando essa necessaire estiver fechada, eles não fiquem se batendo um no outro. Caso o seu plástico tenha ficado muito desalinhado um em relação ao outro, você consegue acertar na colocação do cursor. Cursores colocados, eu vou agora fazer algumas marcações que vão facilitar o posicionamento desse bolso aqui nessa parte do forro. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar o meio. Então aqui eu vou encontrar zíper com zíper e vou fazer um pique aqui no meio dos dois lados. E esse mesmo meio eu vou marcar aqui no forro. É o meio da altura. Aqui, como eu estou trabalhando com plástico, eu preciso fazer algumas marcações, mas eu vou marcar apenas na borda do plástico e vou fazer uso da fita crepe para poder marcar o alinhamento de costura. A partir do meio, eu vou marcar 1,5 cm para cada lado, tanto aqui como aqui. Eu vou fazer 2 costuras, exatamente nessas marcações de 1,5 que eu fiz para cada lado. Então, nós vamos ter aqui uma parte central, dividindo os dois bolsos a uma distância de 3 centímetros. Por quê? Porque esse bolso, quando estiver cheio, ele precisa de um espaço para acomodar o volume. Para que eu consiga fazer essa costura bem direitinho, eu vou fazer uso da minha fita crepe. Então, eu vou colocar a fita crepe para o lado de fora dessas marcações de 1,5 e vou costurar margeando a minha fita crepe. Então, eu vou posicionar agora esse bolso com o direito para cima, sobre o direito do meu forro, e eu vou alinhar meio com meio. Então, com o plástico preso no forro, eu vou passar a costura aqui, para o lado de dentro da fita crepe, rente a ela, desse lado e desse lado aqui. Feita essa costura, eu já posso remover a fita crepe. Agora, nós temos essas duas partes da borda maiores do que o meu forro. Então, aqui eu vou trazer a borda do plástico para a borda do forro. E vai ficar com essa sobra aqui. Prendo com o clips e vou passar uma costurinha de segurança apenas nessa parte, antes de chegar na parte redonda. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, depois de prender borda com borda, eu vou marcar a partir da borda, marcando 2 centímetros de distância da borda. E vou posicionar a fita crepe para eu saber exatamente onde eu tenho que costurar. Por que eu estou delimitando essa área aqui com costura? Porque aqui nós vamos colocar os botões de fechamento. Então, o bolso, efetivamente falando, vai ser daqui para baixo. Essa mesma marcação de 2 centímetros eu vou fazer aqui desse lado e delimitar com a fita crepe. E vou passar a costura da mesma forma que eu fiz aqui. Pronto, agora é só tirar a fita crepe. Então, agora a gente ficou com essa sobra de bolso. E com essa sobra nós vamos fazer pregas. Então, aqui, se você não quiser fazer a olho, você pode pegar a medida aqui de costura a costura, marcar o meio e posicionar o zíper exatamente no meio. Eu vou marcar rapidinho aqui pelo lado de trás o meio. Então, agora eu já consigo posicionar o zíper exatamente alinhado na marcação que eu fiz aqui atrás. Meio do zíper com a minha marcação. Com o meio do zíper preso nos 4 lados, então aqui a gente consegue agora fazer a distribuição dessa sobra de plástico fazendo pregas. Então, aqui eu vou deitar com o meu dedo e vou ajeitar dobrando essa prega para o lado de cima. Aqui para o lado de dentro eu vou fazer a mesma coisa. E tento deixar mais ou menos na distância que eu deixei essa. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Agora é só passar uma costurinha de segurança em toda a volta e depois refilar o excesso de plástico e de zíper. Depois de refilar, não esqueça de selar com o isqueiro todas as pontas do zíper. Então agora a gente vem com a etapa de costura
do corpo principal, da parte externa. Então, nós vamos colocar aqui avesso com avesso, borda com borda e vou prender tudo. Com tudo preso, eu vou passar novamente uma costura de segurança para prender o forro no tecido principal. Agora, a última etapa de costura é o viés. Aqui, como eu vou usar o meu viés de sintético, eu já vou costurar direto, dobrado. Então, eu vou fazer a costura aqui pelo lado direito. Essa minha peça vai ficar fechada dessa maneira, então eu quero começar essa costura para uma parte que fica atrás. Então, eu vou iniciar aqui por esse lado, me atentando aqui para o risco de marcação que eu fiz, deixando ele no meio e venho abraçando toda a volta e fazendo esse pesponto. Verifica se o lado de trás está sendo costurado direitinho. Na curva você vem moldando o seu sintético, porque ele tem elasticidade, você consegue vir devagarinho, moldando conforme você faz a curva. Aqui no final eu vou cortar um pouquinho maior e vou sobrepor a parte inicial. E vou dar um retrocesso. O acabamento fica dessa forma, aqui o início e o fim, e aqui por dentro fica assim. Agora só falta fixar os botões. Eu vou usar aqui o botão de imã com rebite, você pode usar o botão de sua preferência. Eu vou fazer a marcação na posição que eu quero, vou colocar um aqui e outro aqui, me atentando para não ultrapassar essa linha de limite do bolso. Só para que você tenha uma referência de distância, eu encontrei o meio e daqui do meio eu marquei 5,5 para cá e 5,5 para cá. E é aqui que eu vou fixar. E a altura vai depender do tamanho do botão que você está utilizando. Eu não quero que o acabamento do botão fique pegando no meu viés. Então a distância aqui está com um pouco mais de 1,5 cm. Na parte da frente eu gosto de utilizar a pecinha macho. Eu vou colocar aqui por dentro o botão e aqui por fora o acabamento. E eu fiz o furo utilizando o agulhão. E agora é só apertar com a matriz apropriada no balancinho.